seu pai te entregou para adoção. Aquelas 5 palavras destruíram tudo o que eu pensava saber sobre minha família. Eu tinha 16 anos e estava chorando sozinha no meu aniversário quando um estranho apareceu na minha porta com documentos legais que comprovavam que meu pai havia me entregado para adoção 3 meses antes, em segredo, sem nem se despedir. Ele assinou seu nome em uma linha pontilhada e me apagou de sua vida como se eu não fosse nada mais do que um incômodo a ser descartado. Mas o que meu pai não sabia era que, ao me descartar, ele havia me entregado as chaves de todo o seu império. Meu nome é Sierra Olovai. Tenho 16 anos. E esta é a história de como o meu pior aniversário se transformou na noite em que descobri quem eu realmente era e o meu verdadeiro valor. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Acordei às 7 da manhã do dia 16 de janeiro de 2025. A casa estava silenciosa demais. Essa foi a primeira coisa que notei. A ausência de som onde deveria haver som. Nenhum ruído de pratos vindo da cozinha. Nenhuma conversa abafada subindo as escadas. Nenhum cheiro de café, bacon ou qualquer coisa que sugerisse que havia vida além da porta do meu quarto. Fiquei deitada ali por um instante, encarando o teto, dizendo a mim mesma que ainda era cedo. As pessoas dormem até mais tarde nos fins de semana. Talvez estivessem planejando algo. Talvez, quando eu descesse as escadas, houvesse balões e um bolo, e meu pai me desse o mesmo sorriso que dava para Brandon e Meredith. Talvez este ano fosse diferente. Vesti meu roupão e caminhei em silêncio pelo corredor, passando pelas portas fechadas dos quartos vazios dos meus irmãos, e desci a escada curva que custava mais do que o carro da maioria das pessoas. A cozinha estava impecável, fria. As bancadas de mármore brilhavam sob a iluminação embutida, e a mesa de café da manhã estava vazia. Nenhum lugar à mesa. Foi aí que eu vi um post-it amarelo na porta da geladeira. A letra cursiva e rebuscada da Meredith, escrita com caneta preta, dizia: "Fique fora da vista, esquisito. Estamos no Monarch comemorando o acordo do papai. Não nos envergonhe." Li 3 vezes. Fiquei esperando a piada final, que alguém saltasse de trás da ilha da cozinha e gritasse a surpresa, mas a casa permaneceu silenciosa e o bilhete continuou cruel. Fiquei ali parada, descalça, no chão frio de azulejo, sentindo algo se partir dentro do meu peito. Verifiquei meu celular. Nenhuma mensagem da família, mas havia uma mensagem de um número desconhecido enviada exatamente à meia-noite: "Feliz aniversário, meu amor, Evei." Eu não conhecia ninguém com essas iniciais. Ainda não. Atravessei o corredor como um fantasma assombrando a própria casa. As paredes estavam forradas de fotografias. 47 molduras, para ser exato. Eu as havia contado uma vez, durante uma daquelas longas tardes em que todos estavam em algum evento para o qual eu não tinha sido convidado. 47 momentos da história da família Hartwell preservados atrás de vidro e emoldurados em molduras prateadas combinando. Parei em frente à foto de Natal de 2023. Lá estava meu pai, com seu suéter cinza escuro, o braço em volta dos ombros de Vitória. Brandon estava à sua esquerda, alto e elegante, já ensaiando seu futuro sorriso de CEO. Meredith posava à direita, seu vestido vermelho combinando perfeitamente com a decoração atrás dela. Eu não estava na foto. Lembrei-me de que, no Natal, papai me mandou para a casa da vovó Olovai 3 dias antes do feriado. Ela está doente, ele disse. Precisa de alguém para cuidar dela. Mas, quando cheguei, a vovó estava perfeitamente saudável, confusa sobre o porquê de eu estar lá. Passei para o próximo quadro, Havaí, 2022. Toda a família na praia, o pôr do sol deslumbrante atrás deles. Eu também não tinha ido nessa viagem. Não havia assentos suficientes no voo, meu pai explicou, embora eu tivesse visto depois a confirmação da reserva de 5 passagens de primeira classe. O padrão se repetia por todo o corredor. Jantares de ação de graças, festas de aniversário, cerimônias de formatura. Em 47 fotografias, eu aparecia em exatamente 3. E em cada uma delas, eu havia sido empurrada para a borda do enquadramento, metade do meu corpo cortada. Estendi a mão atrás da estante no final do corredor, na fresta onde eu escondia coisas quando criança. Meus dedos encontraram a borda de uma fotografia que eu havia resgatado do lixo anos atrás. Mamãe me segurando quando eu era bebê.
No verso, uma caligrafia desbotada, Catherine Sierra, 2009. Para sempre amadas. Eles não apenas se esqueceram do meu aniversário. Eles passaram 12 anos me apagando da história desta família. Liguei para meu pai às 10 horas da manhã. O telefone tocou 2 vezes antes da chamada ser rejeitada. Não foi encaminhada para a caixa postal. Rejeitada. Ele viu meu nome na tela e apertou o botão vermelho. Tentei de novo. Mesmo resultado. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava a mensagem: Pai, é meu aniversário. Podemos pelo menos jantar juntos hoje à noite? Os 3 pontos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. 2 horas depois, chegou a resposta dele: ocupado. Vitória planejou algo no clube. Talvez na semana que vem. Talvez na próxima semana. Eu já tinha ouvido essa frase 47 vezes no último ano. Comecei a contar depois da 32ª vez, quando percebi que ela nunca ia significar nada. Liguei para Brandon, direto para a caixa postal. Liguei para Meredith. Ela realmente atendeu. O que você quer? A voz dela estava abafada, como se ela estivesse segurando o telefone longe do rosto. É meu aniversário. Eu sei. Deixei um bilhete para você. Você me chamou de aberração. Estou fazendo as unhas para hoje à noite. Não posso falar. A ligação caiu. Sentei-me na beira da cama, abraçando o travesseiro contra o peito, e fiquei olhando pela janela para o gramado impecável lá embaixo. Os jardineiros tinham estado ali ontem, aparando as sebes em formas geométricas perfeitas. A piscina brilhava sob a luz do sol de inverno, coberta para a estação. A garagem para 3 carros abrigava o Mercedes do meu pai, o Range Rover da Vitória e o BMW do Brandon. Todos presentes, todos reluzentes, todos símbolos de uma família à qual eu nunca realmente pertenci. Essa casa valia 4,2 milhões de dólares. 6 quartos, 8 banheiros, um cinema em casa, uma adega, e eu nunca me senti tão sozinho em toda a minha vida. Meu telefone vibrou. Número desconhecido, EV novamente, estarei aí às 19 horas. Não abra a porta para mais ninguém. Tirei a caixa de recordações debaixo da minha cama. Era uma caixa de sapatos velha, o papelão macio e gasto pelo uso ao longo dos anos. Dentro estavam as únicas coisas que me restavam da minha mãe. Uma pulseira de prata com a inscrição SNC para sempre, uma rosa seca do seu funeral, uma fotografia dela rindo no jardim que eu não reconheci e uma carta. A carta era a coisa mais preciosa que eu possuía. Mamãe a escreveu 3 semanas antes de morrer, quando o câncer já havia lhe roubado a maior parte das forças, mas não o espírito. Sua caligrafia era trêmula, mas determinada. Cada palavra estava impressa no papel, como se ela tentasse torná-las permanentes. Minha querida Sierra, começava a mensagem. Se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aqui para te dizer pessoalmente. Então, deixe-me repetir quantas vezes couberem nesta página. Você é amada. Você é valiosa. Você é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Nunca deixe ninguém te dizer que você não merece ser feliz. Nem seu pai, nem ninguém. Você é extraordinária, minha doce menina. Nunca se esqueça disso. Eu já tinha lido aquelas palavras 1000 vezes. Nos dias ruins, eu as lia até conseguir recitá-las de cor, até que se tornassem um escudo contra tudo que minha família me atirava. Minha mãe morreu quando eu tinha 4 anos. Meu pai se casou novamente com Vitória 8 meses depois. Passei 12 anos tentando conquistar o amor dele, tentando provar que eu pertencia a essa nova família que ele havia construído sem mim. Mas sentada ali no chão do meu quarto, segurando a carta da minha mãe, finalmente entendi alguma coisa. Não era que eu não fosse boa o suficiente. Era que eles nunca me quiseram aqui. No fundo da caixa, embaixo da pulseira, encontrei uma fotografia que nunca tinha notado antes. Mamãe em pé com outra mulher. Ambas jovens e sorridentes. No verso, Catherine e Eleanor. Inauguração da Hartwell Industries em 1999. Eleanor EV. Eu não podia entrar no escritório do meu pai. Essa era a regra desde que eu era pequeno o suficiente para entender regras. O escritório era o santuário do meu pai,
seu domínio privado, o único cômodo da casa onde eu era expressamente proibida de entrar. Mas meu pai estava no Monarch comemorando um negócio de 12 milhões de dólares. E eu estava sozinha em uma casa que nunca tinha me parecido um lar. A porta nem estava trancada. Sua escrivaninha estava impecável. Um mata-borrão de couro, um peso de papel de cristal, uma fotografia de Vitória com as crianças que definitivamente não incluía a mim. Mas lá estava, bem no centro, como se estivesse me esperando, o envelope pardo do escritório de advocacia Morrison & Associates. Eu não reconheci o escritório. Nosso advogado de família sempre foi Harold Finn, um senhor gentil que me enviava cartões de aniversário todos os anos até que, de repente, parou de aparecer em 2014. Abri o envelope. O documento dentro dele fez minhas mãos ficarem dormentes. Extinção voluntária do poder familiar. Meu nome já estava preenchido. O espaço para a assinatura do responsável estava em branco, mas uma data havia sido escrita a lápis no topo, 15 de outubro de 2024. Há 3 meses, meu pai vinha planejando renunciar aos seus direitos sobre mim. Ele contratou um novo advogado, redigiu a papelada, marcou uma data e nunca disse uma palavra. Virei para a segunda página e encontrei um bilhete manuscrito preso no canto. A letra de Vitória, pequena e precisa, certifique-se de que ela não descubra até depois do baile de gala. Precisamos da imagem. E a imagem pública? Estavam esperando até depois da comemoração de hoje à noite para me descartar, porque não queriam que nada arruinasse a imagem pública perfeita que tinham. Coloquei os documentos de volta exatamente onde os havia encontrado. Então saí do escritório e fechei a porta atrás de mim, com o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Voltei ao escritório. Não conseguia me conter. O envelope de papel pardo estava sobre a mesa como uma ferida que não parava de sangrar, e eu precisava entender exatamente a profundidade do corte. Desta vez, examinei com mais atenção. Atrás da papelada de rescisão, encontrei uma sequência de e-mails impressa. O cabeçalho mostrava que havia sido enviada em 2 de outubro de 2024 da conta pessoal do meu pai para alguém da Morrison & Associates. Eleanor Vance tem feito perguntas sobre o testamento original. Precisamos finalizar a transferência da guarda de Sierra antes que ela complete 16 anos. A cláusula de herança expira 30 dias após ela completar 16 anos, caso nenhum tutor legal a reivindique. Li as palavras 3 vezes, tentando atribuir-lhes um significado diferente do óbvio. Existia um testamento original. Havia uma cláusula de herança. Havia alguém chamado Eleanor que estava tentando descobrir sobre isso. E meu pai estava correndo contra o tempo para garantir que eu nunca soubesse o que deveria herdar. Fiz as contas de cabeça. Hoje era 16 de janeiro. Se a cláusula expirasse 30 dias após o meu aniversário, isso significava que eu tinha até 15 de fevereiro para descobrir o que estava acontecendo. 1 mês e 30 dias para desvendar o que quer que meu pai estivesse escondendo nos últimos 12 anos. O e-mail não mencionava Harold Finn em nenhum momento. Meu pai havia contratado novos advogados especificamente para lidar com isso. Advogados que não conheciam nossa história familiar e que não fariam perguntas incômodas. Mas alguém chamada Eleanor Vance estava fazendo perguntas. A mesma Eleanor da foto com a minha mãe. A mesma EV que me mandou mensagem à meia-noite. A mesma pessoa que viria à minha porta às 19 horas de hoje. Olhei para o relógio na mesa do meu pai. 16 horas e 32, 2 horas e meia até descobrir o que me tinha faltado a vida inteira. Às 6 horas e 45, eu estava em frente ao espelho do banheiro. A garota que me encarava tinha os olhos vermelhos e o cabelo embaraçado, e o tipo de exaustão que vem de horas de choro. Ela parecia derrotada. Parecia exatamente alguém a quem disseram a vida inteira que ela não importava. Refleti sobre as minhas opções. Podia não fazer nada. Podia deixar o meu pai tratar da papelada, deixar que me mandassem para onde quer que vão as crianças indesejadas. Deixar a herança, qualquer que fosse, escapar-me sem nunca saber o que tinha perdido. Eu poderia passar o resto da minha vida sendo invisível, sendo o segredo sujo da família, sendo a aberração que sempre me chamaram. Ou eu poderia abrir a porta às 7 horas. Eu poderia encontrar essa tal de Eleanor Vance, quem quer que ela fosse. Eu poderia descobrir em que minha mãe havia se envolvido, o que o testamento do meu avô realmente dizia, o que meu pai estava tão desesperado para esconder.
Eu poderia lutar por algo, mesmo que ainda não soubesse exatamente pelo que estava lutando. A carta da minha mãe ainda estava no meu bolso. Tirei-a e li a última frase novamente: nunca deixe ninguém lhe dizer que você não merece ser feliz. Olhei para a fotografia da minha mãe e de Eleanor de 1999. Você não me criou para ser um fantasma, sussurrei para a imagem dela. Você não me criou para desaparecer. Lavei o rosto. Pentei o cabelo. Vesti o vestido mais bonito que tinha, um azul marinho simples que comprei com o dinheiro que ganhei cuidando de crianças, porque ninguém nessa família nunca me levou para fazer compras. Às 6h58, ouvi um carro entrar na garagem. Não era o Mercedes do meu pai, nem o Range Rover da Vitória, era um sedã preto com placas de Massachusetts. A campainha tocou exatamente às 7h. A mulher à minha porta não era o que eu esperava. Tinha uns 58 anos, talvez, com os cabelos grisalhos presos num elegante coque e olhos azuis penetrantes que me lembravam manhãs de inverno. Usava um casaco de cachemira cor de carvão e tinha a postura de alguém que passou décadas entrando em salas e atraindo olhares. Mas quando ela me viu, sua compostura se quebrou, apenas por um instante, o suficiente para que eu visse algo cru e doloroso cruzar seu rosto. Sierra Holloway. Sua voz era firme, mas percebi um leve tremor por baixo da voz. Quem é você? Meu nome é Eleanor Vance. Ela fez uma pausa, estudando meu rosto como se estivesse procurando por algo ou alguém. Eu era a melhor amiga da sua mãe e, a partir das 16h de hoje, sou sua tutora legal. Ela estendeu um envelope pardo cheio de documentos. Peguei-o com os dedos dormentes e retirei a primeira página. Extinção voluntária do poder familiar. Mas esta versão não estava em branco. A assinatura do meu pai estava estampada na parte inferior, autenticada em cartório e datada de 15 de outubro de 2024. Ele assinou, ouvi-me dizer. Na verdade, ele assinou há 3 meses. O maxilar de Eleanor se contraiu. Ele te entregou sem te avisar, sem te dar escolha, sem nem mesmo ter a decência de se despedir. E fez isso porque tinha medo de você? Com medo de mim? Quase ri. Tenho 16 anos. Não sou ninguém. Você não é ninguém, Sierra. Eleanor se aproximou e vi lágrimas se acumulando nos cantos dos seus olhos. Você é a única herdeira de 51% da Hartwell Industries. Seu avô garantiu isso antes de morrer. E seu pai passou os últimos 12 anos tentando garantir que você nunca descobrisse. De repente, o envelope pareceu muito pesado em minhas mãos. Acho que, disse Eleanor suavemente, precisamos conversar. Estávamos sentados na sala de estar, um cômodo que eu nunca tinha permissão para usar quando minha família estava em casa. Eleanor colocou um segundo envelope na mesa de centro entre nós. Este era mais antigo. O papel estava amarelado nas bordas. O lacre estava rachado, mas ainda ostentava a marca de um carimbo de escritório de advocacia. Seu avô era Thomas Hartwell, ela começou. Ele fundou a Hartwell Industries em 1999, mas não fez isso sozinho. Eu era sua sócia. Construímos essa empresa juntos, do zero, até o que ela é hoje, uma fabricante de componentes médicos avaliada em 180 milhões de dólares. Eu conhecia a empresa, claro. Todo mundo em Boston conhecia a Hartwell Industries. Eu só não sabia que a ligação da minha família com ela ia além do cargo de CEO do meu pai. Quando Thomas redigiu seu testamento em dezembro de 1999, ele incluiu uma cláusula muito específica. Eleanor retirou um documento do envelope, um papel grosso, tamanho ofício, coberto por parágrafos densos. Seção 7.3. Ela estipula que 51% das ações da empresa serão transferidas para sua única neta legítima quando ela completar 16 anos, desde que seu tutor legal na época confirme a transferência por escrito. Sua única neta legítima. Encarei essa sou eu. Esse é você. Thomas sabia que tipo de homem seu pai estava se tornando. Ele queria garantir que você estivesse protegido, que tivesse um poder que Richard não pudesse tirar de você. A voz de Eleanor endureceu. Mas Thomas morreu em 2013, o mesmo ano em que sua mãe faleceu. Richard enterrou o testamento. Ele demitiu Harold Finn, o advogado da família que o testemunhou.
Ele me removeu do conselho administrativo e passou os 12 anos seguintes fingindo que este documento não existia. Mas você encontrou. Harold ficou com o original. Um sorriso pequeno e intenso surgiu em seu rosto. E eu passei 5 anos reunindo provas para devolvê-lo a você. Eleanor olhou para o relógio. Não temos muito tempo. Tempo para quê? Hoje à noite, seu pai está oferecendo o jantar de gala do 25º aniversário da Hartwell Industries no Hotel Monarch. Serão 300 convidados, investidores, parceiros e jornalistas do Boston Business Journal. Ele planeja anunciar um contrato de 12 milhões de dólares com a Meridia Medical às 21 horas. Ela se inclinou para a frente. E às 9h15, vamos entrar e mostrar a todos exatamente quem é o verdadeiro dono daquela empresa. Senti um frio na barriga. Você quer que eu invada a festa do meu pai? Quero que você reivindique o que é seu por direito. Há uma diferença. Os olhos de Eleanor estavam firmes, inabaláveis. Sierra, se você não agir dentro de 30 dias após completar 16 anos, a cláusula de herança expira. Seu pai sabe disso. É por isso que ele tem se esforçado tanto para mantê-la isolada, para fazê-la se sentir inútil, para convencê-la de que você não merece nada. Ele está ganhando tempo. Pensei no bilhete na geladeira. Fique fora de vista, esquisito, ponto. E se não funcionar, perguntei. E se formos lá e ele simplesmente negar tudo? Ele não pode negar um testamento autenticado que está arquivado no Tribunal de Sucessões do Condado de Suffolk. Ele não pode negar a assinatura de uma testemunha que ainda está viva e disposta a depor. E ele não pode negar os documentos de tutela que me dão a autoridade legal para confirmar sua herança. Eleanor se levantou e caminhou até a janela, olhando para a escuridão do inverno. Seu pai construiu seu império silenciando aqueles que poderiam expô-lo. Esta noite, nós acabaremos com o seu silêncio. Ela se virou para mim e estendeu uma capa de roupa que eu não tinha notado que ela carregava. Sua mãe escolheu esta roupa anos atrás. Ela sempre esperou que você a usasse em uma noite importante. Abriu o zíper da bolsa. Dentro havia um vestido azul marinho, elegante e simples, da mesma tonalidade dos olhos da minha mãe em todas as fotografias. Troquei de roupa no meu quarto. O tecido deslizou sobre a minha pele como água. Quando me olhei no espelho, não vi a garota que estava chorando sozinha na cozinha naquela manhã. Vi outra pessoa. Alguém que parecia pertencer a um salão de baile repleto de pessoas poderosas. Alguém que parecia ter todo o direito de estar ali. Peguei meu celular e encarei o contato do meu pai. 0 mensagens, 0 chamadas perdidas. Ele não tinha pensado em mim uma vez sequer o dia todo. Mesmo assim, apertei o botão de chamada. Chamou 4 vezes antes de ir para a caixa postal. Sua voz gravada, suave e profissional, disse: "Você ligou para Richard Hartwell. Deixe uma mensagem." "Pai", eu disse baixinho. "Sou eu, Sierra. Só queria te agradecer. Agradecer por me mostrar exatamente quem você é." Passei 16 anos tentando conquistar seu amor, tentando ser boa o suficiente, tentando provar que mereço fazer parte desta família. Mas agora eu entendo. Eu nunca fui o problema. O problema era você. Fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem. "Te vejo hoje à noite." Encerrei a chamada e guardei o telefone na minha bolsa. Eleanor estava esperando no corredor, com as chaves do carro na mão. "Pronta?" "Quase." Fui até meu quarto pela última vez e peguei a fotografia da minha mãe com Eleanor, de 1999. Guardei-a na bolsa, ao lado da carta da minha mãe. No caminho para o carro, meu telefone tocou. Número desconhecido, mas agora o reconheci. Senhorita Holloway. A voz era mais velha, rouca, mas calorosa. "Aqui é Harold Finn." Esperei 12 anos por esta ligação. O testamento original está em minha posse, autenticado e verificado. Encontrarei a senhora no baile de gala. "Senhor Finn", eu disse, "há algo mais que o senhor precisa saber. Minha mãe não era apenas a esposa de Richard. Ela era uma das acionistas fundadoras e suas ações foram transferidas para mim no dia em que faleceu." O silêncio do outro lado da linha durou 3 segundos inteiros.
Então temos ainda mais o que discutir, disse-ele finalmente. Te vejo às 9. A viagem até o Monarch durou 23 minutos. Eleanor manteve os olhos na estrada, mas sua voz preencheu o silêncio entre nós, pintando um retrato de uma mulher que eu só conhecia por meio de fotografias e cartas desbotadas. Sua mãe foi a primeira contadora que a Hartwell Industries contratou. Ela começou em 1999, logo depois de se formar na faculdade. Thomas a adorava. Dizia que ela tinha a mente mais brilhante que ele já tinha visto e um coração extremamente bondoso. Quando Richard começou a trabalhar na empresa, foi Catherine quem o treinou. Ela treinou meu pai. Ela fez isso. E em algum momento, ele a convenceu a se casar com ele. O aperto de Eleanor no volante se intensificou. Eu tentei avisá-la. Eu vi quem Richard realmente era. Ambicioso, calculista, disposto a tudo para se dar bem. Mas Catherine acreditava em segundas chances. Ela acreditava que as pessoas podiam mudar. As luzes da cidade passaram despercebidas pela janela. O que aconteceu? Em 2012, Catherine descobriu que Richard estava desviando dinheiro da empresa. 2,3 milhões de dólares foram transferidos para contas offshore. Ela ia denunciá-lo ao conselho. A voz de Eleanor baixou. E então ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas em estágio 4. Ela morreu antes de poder expô-lo. Senti algo frio se instalar no meu peito. Ele se safou por 12 anos. Eleanor olhou para mim. Mas antes de morrer, Catherine me deu algo. Um pendrive com todas as provas, extratos bancários, documentos de transferência, tudo. Não consegui encontrá-lo por anos. Achei que estivesse perdido. Onde estava? Escondido em uma caixa de joias no armário da sua mãe. Um sorriso triste cruzou seu rosto. O armário que seu pai esvaziou e doou para a caridade 6 meses depois que ela faleceu. Só recuperei o pendrive no ano passado, quando localizei a mulher que havia comprado a caixa em um leilão de bens de espólio. A fachada reluzente do Monarch surgiu no horizonte. Esta noite não se trata do desfalque, disse Eleanor. Essa é uma luta para outro dia. Esta noite se trata da sua herança, uma batalha de cada vez. Harold Finn estava nos esperando no saguão do hotel. Ele tinha 67 anos, cabelos grisalhos e uma pasta de couro desgastada que parecia ter sobrevivido a décadas de batalhas judiciais. Quando ele me viu, seus olhos se suavizaram com algo que talvez fosse tristeza. Você se parece muito com ela, disse-lhe baixinho. Catherine, você tem os olhos dela. Senhor Finn. Apertei sua mão, surpreso com a firmeza do seu aperto. Obrigado por ter vindo. Esperei 12 anos por este momento, senhorita Holloway. 12 anos vendo seu pai destruir tudo que Thomas construiu, sabendo que eu tinha as provas para impedi-lo, mas sem respaldo legal para usá-las. Ele abriu sua pasta e retirou um documento grosso e oficial, com o selo do Tribunal de Sucessões do Condado de Suffolk. Este é o testamento original de Thomas Hartwell, datado de 15 de dezembro de 1999. Testemunhei sua assinatura. Arquivei-o no tribunal e guardei uma cópia quando seu pai tentou destruí-lo. Peguei o documento com cuidado, como se pudesse se desfazer em minhas mãos. O papel estava amarelado, mas intacto, as assinaturas nítidas e legíveis. A seção 7.3 estava destacada com um marcador amarelo desbotado. 51% das ações da Hartwell Industries serão transferidas para a única neta legítima de Thomas Hartwell quando ela completar 16 anos, desde que seu tutor legal na época confirme a transferência por escrito. Richard me demitiu em 2014, continuou Finn. Ele disse a todos que eu havia me aposentado, mas a verdade é que me recusei a destruir este documento. Recusei-me a ajudá-lo a roubar da própria filha. Ele ajeitou a gravata. Esta noite eu testemunho e esta noite a verdade finalmente virá à tona. Pelas janelas do saguão, eu conseguia ver as portas do grande salão de baile. Luz e música jorravam cada vez que alguém entrava ou saía. Meu pai estava lá em algum lugar, celebrando seu império. Ele não fazia ideia de que estava prestes a desmoronar. Eu estava parada na entrada do grande salão de baile, olhando através das portas de vidro para um mundo ao qual eu nunca havia sido convidada. Lustres de cristal pendiam do teto, lançando uma luz prismática sobre os 300 convidados em trajes de gala.
Garçons de jaqueta branca circulavam com taças de champanhe e bandejas de prata com canapés. Um quarteto de cordas tocava uma peça clássica em um canto, sua música mal audível em meio ao murmúrio de conversas e risos. Uma enorme faixa estendia-se pela parede dos fundos, Hartwell Industries, 25 anos de excelência. E lá, no centro de tudo, estava meu pai. Richard Hartwell estava perto do palco principal, apertando a mão de um homem de terno caro. Presumi que fosse o representante da Meridian Medical. Vitória estava ao lado dele, radiante em um vestido vermelho que provavelmente custou mais do que todo o meu guarda-roupa. Brandon circulava pelo salão como se tivesse nascido para isso, com sorrisos confiantes e apertos de mão firmes. Meredith posava para fotos com investidores, suas unhas recém-feitas brilhando sob as luzes. Eles pareciam perfeitos. Pareciam felizes. Pareciam uma família. Uma família que me deixou para trás de propósito. Este é o palco dele, disse Eleanor suavemente, de pé ao meu lado. Ele passou 6 meses planejando esta noite. Cada detalhe, cada convidado, cada momento, tudo pensado para consolidar seu legado como o rosto da Hartwell Industries. E estamos prestes a tirar isso dele. Não. A mão de Eleanor encontrou meu ombro. Estamos prestes a devolvê-lo à pessoa a quem sempre pertenceu. Há uma diferença. Eu vi meu pai rir de algo que o representante da Meridian disse. Ele parecia tão confiante, tão certo de que seus segredos estavam a salvo. O relógio na parede marcava 8h55. Chegou a hora, disse Finn, ajeitando sua pasta. Respirei fundo, endireitei os ombros e empurrei as portas do salão de baile. O salão de baile ficou em silêncio em ondas. Começou perto da entrada, onde os primeiros convidados me notaram. Uma adolescente de vestido azul marinho, ladeada por uma senhora elegante e um homem com uma pasta de advogado. As conversas gaguejavam e paravam. Cabeças se viravam. Os sussurros se espalhavam como ondulações na água, percorrendo a multidão até chegarem ao palco. Meredith me viu primeiro. Sua taça de champanhe parou no meio do caminho até seus lábios. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram, e então se encheram de fúria. Ela pousou a bebida e abriu caminho pela multidão em minha direção, seus saltos tilintando contra o piso de mármore. Que diabos você está fazendo aqui? Ela agarrou meu braço, suas unhas cravando na minha pele. Papai disse que você deveria ter ficado em casa. Não hesitei. Papai diz muitas coisas. A maioria delas são mentiras. Você precisa ir embora agora. A voz dela baixou para um sussurro. Antes que você envergonhe a todos. Não estou aqui para constranger ninguém, Meredith. Retirei delicadamente a mão dela do meu braço. Estou aqui para dizer a verdade. A verdade? Ela riu, mas havia pânico por trás da risada. Que verdade? Você não é ninguém. Você não é nada. Você é apenas o acionista majoritário desta empresa, eu disse baixinho, mas as palavras foram ouvidas. Os convidados próximos pararam de fingir que não estavam ouvindo. Ou estarei lá em cerca de 15 minutos. O rosto de Meredith empalideceu. Atrás dela, vi Brandon abrindo caminho pela multidão, sua expressão mudando de confusão para alarme. Ele chegou até nós justamente quando Meredith começou a balbuciar uma resposta. Segurança. A voz de Brandon cortou o murmúrio da multidão. Temos um intruso. 2 homens de terno escuro começaram a se aproximar de nós vindos da periferia da sala, mas Eleanor deu um passo à frente, e algo em sua postura os fez hesitar. Eu não faria isso se fosse você, disse ela calmamente. A menos que você queira ser citado no processo. Brandon agarrou meu pulso com tanta força que deixou marcas. Não sei que jogo você está jogando, sibilou ele, tentando me arrastar para a saída. Mas isso acaba agora. Você está envergonhando a família inteira. Me solte. Você não passa de um caso de caridade. Sua voz se elevou o suficiente para que os convidados ao redor ouvissem. Papai te manteve por perto por causa dos impostos. Você acha que alguém aqui se importa com você? Acha que você é importante? Mantive minha posição. Brandon, você sabe por que o papai renunciou aos seus direitos parentais há 3 meses? Ele hesitou por apenas um segundo, mas eu vi.
O que você está falando? Ele não te contou. Inclinei a cabeça. Ele assinou papéis abrindo mão da minha guarda em outubro. Documentos oficiais, autenticados. Ele vem planejando se livrar de mim há meses. Isso não é da sua conta. É um assunto de família. Não sou mais da família. Lembre-se, ele garantiu isso. Soltei meu pulso. Mas veja bem, Brandon. Ele não fez isso porque eu sou uma aberração. Ele fez isso porque tinha medo de que eu descobrisse sobre o testamento do vovô. O rosto de Brandon empalideceu. Ao nosso redor, os convidados pararam de fingir que estavam conversando. Celulares apareceram nas mãos das pessoas. Alguém definitivamente estava gravando. Não há testamento, disse Brandon, mas sua voz falhou na última palavra. Existe um documento, datado de dezembro de 1999, arquivado no Tribunal de Sucessões do Condado de Suffolk, que afirma que 51% desta empresa me pertencem. Brandon abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez na minha vida, meu irmão ficou sem palavras. E do outro lado do salão de baile, vi meu pai finalmente perceber a comoção. Seu sorriso desapareceu, sua taça de champanhe foi abaixada. Nossos olhares se encontraram. Ele sabia. Meu pai atravessou o salão de baile em 12 segundos. Eu contei. Isso me deu algo em que me concentrar além das batidas aceleradas do meu coração. Ele se movia pela multidão como um tubarão na água. Os convidados se afastavam automaticamente, as conversas se extinguindo em seu rastro. Quando ele chegou até nós, sua expressão havia se tornado cuidadosamente neutra. Mas eu conseguia ver a fúria queimando por baixo. Sierra, disse-lhe com voz controlada e agradável, a voz que usava para investidores e jornalistas. Que surpresa! Não sabia que você viria esta noite. Feliz aniversário para mim, pai. Ou você se esqueceu? Um músculo se contraiu em sua mandíbula. Este não é o momento nem o lugar para discussões familiares. Conversaremos sobre isso em casa. Casa? Deixei a palavra pairar no ar. Você quer dizer a casa da qual você me tirou há 3 meses? Os convidados mais próximos de nós ficaram completamente imóveis. Não sei o que Leonor anda lhe dizendo, disse meu pai, lançando um olhar venenoso para a mulher ao meu lado. Mas ela vem tentando destruir esta empresa há anos. Ela está manipulando você. Eleanor deu um passo à frente, sua voz ecoando pelo círculo crescente de espectadores. Richard, eu não preciso destruir nada. Você já fez isso sozinho. Cada vez que você mentiu, cada vez que escondeu documentos, cada vez que tratou sua própria filha como se ela não existisse. Isso é difamação. Vou mandar prendê-lo por... Por quê? Por dizer a verdade. O sorriso de Eleanor era cortante como vidro. Por trazer de volta o testamento original que você tentou esconder? O olhar do meu pai se voltou para Harold Finn, que estava parado em silêncio à margem do nosso grupo, pasta na mão. O rosto de Richard Hartwell empalideceu. Harold. A palavra saiu estrangulada. Você deveria estar morto. Finn ergueu uma sobrancelha. Sinto muito em desapontá-lo, Richard. Estou muito vivo e tenho 12 anos de testemunho para dar. Se você está assistindo a isso e já se sentiu invisível na sua própria família, como se nada do que você fizesse fosse bom o suficiente, comente assim aqui embaixo. Quero saber que não estou sozinha. E se você quiser ver o que aconteceu quando meu pai finalmente viu o testamento que vinha escondendo há 12 anos, inscreva-se no canal e continue assistindo. O que acontece a seguir muda tudo. Vitória surgiu ao lado do meu pai como uma sombra de vestido vermelho. Isto é um absurdo. Sua voz cortou a multidão murmurante, aguda e desdenhosa. Richard, por que estamos dando atenção a isso? Ela claramente está tendo algum tipo de crise. Não estou tendo uma crise, Sra. Hartwell. Claro que sim, querida. O sorriso de Vitória era de pena, o tipo de sorriso que os adultos dão às crianças que fazem birra. Você sempre foi frágil. Instável. Não é sua culpa. Doenças mentais são hereditárias, e sua mãe nunca foi muito normal. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Não ouse falar da minha mãe.
Catherine não era ninguém. A voz de Vitória se elevou, agora se dirigindo à plateia. Uma interesseira que engravidou Richard. Ela nunca deveria ter feito parte desta família, e você também não. Senti Eleanor enrijecer ao meu lado, mas levantei a mão. Deixem-na falar. Deixem que todos ouçam exatamente quem Victoria Hartwell realmente era. Minha mãe, eu disse baixinho, foi a contadora fundadora da Hartwell Industries. Ela ajudou a construir esta empresa do zero. E em 2012, ela descobriu que seu marido havia desviado 2,3 milhões de dólares da empresa. O salão de baile ficou em silêncio. Ela morreu antes de poder denunciar, continuei. Mas ela guardava registros, extratos bancários, comprovantes de transferência, tudo. O rosto de Vitória empalideceu. Do outro lado da sala, o representante da Meridia Medical levantou-se da mesa. Senhor Hartwell, chamou ele, sua voz cortando o silêncio. Do que ela está falando? Meu pai não respondeu. Ele não podia, porque, pela primeira vez em 12 anos, alguém finalmente havia dito a verdade em voz alta, e 300 testemunhas tinham ouvido cada palavra. Vi uma mulher perto do palco pegar o celular e começar a digitar. Crachá de imprensa no cordão. Boston Business Journal. Aquilo não era mais apenas um drama familiar. Era notícia. Brandon perdeu a cabeça. Talvez fosse o champanhe, ele havia bebido sem parar a noite toda. Talvez fosse o medo finalmente rompendo sua fachada arrogante. Ou talvez fosse simplesmente o fato de ele nunca ter aprendido a se controlar quando as coisas não saíam como ele queria. Ele arrancou o microfone das mãos do coordenador do evento e invadiu o palco. Com todo o respeito, Sr. Hartwell, respondeu o representante friamente. Se a propriedade da sua empresa está em disputa, isso tem tudo a ver com negócios. Meu pai agarrou o microfone. Este documento é uma falsificação. Sua voz havia perdido o controle impecável. O desespero transparecia por baixo da fachada profissional. Meu pai nunca escreveu isso. Eleanor Vance vem tentando roubar esta empresa há anos. Este é apenas o seu mais recente plano. Harold Finn não hesitou. O testamento foi verificado por 3 analistas grafotécnicos independentes, disse-lhe calmamente. Os laudos estão arquivados no Tribunal de Sucessões. Tenho cópias aqui, caso alguém queira examiná-las. Ele retirou uma pasta de sua maleta, 3 documentos separados, cada um com timbre oficial e certificações profissionais. Além disso, continuou Finn, o testamento original foi registrado no condado de Suffolk em janeiro de 2000, imediatamente após Thomas assiná-lo. O comprovante de registro faz parte do registro público. Qualquer pessoa pode verificá-lo. O rosto do meu pai se contorceu. Eleanor manipulou meu pai quando ele estava velho e confuso. Thomas assinou este testamento quando tinha 52 anos, interrompeu Eleanor, sua voz cortando o protesto dele. A mesma idade que você tem agora, Richard. Ele era lúcido, saudável e completamente lúcido. Sabia exatamente que tipo de homem você estava se tornando. Foi por isso que ele escreveu esta cláusula, para proteger a neta dele de você. Isso é calúnia. É um fato documentado. Eleanor aproximou-se do palco. E se você quiser discutir calúnia, talvez devêssemos falar sobre os 12 anos que você passou dizendo a todos que Harold havia se aposentado, quando na realidade você o demitiu por se recusar a destruir este testamento. A multidão já não murmurava. Observava em silêncio atônito 300 testemunhas do desmoronamento de um império familiar em tempo real. O representante da Meridia Medical já estava ao telefone, falando em tom urgente e baixo. Vi pelo menos 6 pessoas gravando vídeos. Meu pai construiu sua reputação com base no controle, na gestão cuidadosa de sua imagem pública, e em 15 minutos, essa imagem se despedaçou completamente. Eleanor enfiou a mão no casaco e retirou um último documento. Tenho mais uma prova para os autos, disse ela, com a voz ecoando pelo salão de baile silencioso. Este é um e-mail impresso enviado da conta pessoal de Richard Hartwell para Morrison & Associates em 2 de outubro de 2024. Ela mostrou o e-mail, e eu o reconheci imediatamente, o mesmo e-mail que eu havia encontrado no escritório do meu pai naquela tarde. Vou ler a parte relevante, continuou Eleanor. Eleanor Vance tem feito perguntas sobre o testamento original.
Precisamos finalizar a transferência da guarda de Sierra antes do seu aniversário de 16 anos. A cláusula de herança expira 30 dias após ela completar 16 anos, caso nenhum tutor legal a reivindique. Ela baixou o papel e olhou para meu pai. Você não apenas escondeu o testamento, Richard. Você conspirou ativamente para garantir que sua filha nunca soubesse da herança. Você abdicou dos seus direitos parentais não porque não a queria, embora isso certamente seja verdade, mas porque precisava que ela saísse da família antes que completasse 16 anos, antes que pudesse reivindicar legalmente o que era dela. A repórter do Boston Business Journal levantou a mão. Sr. Hartwell, o senhor tem algum comentário sobre este e-mail? A boca do meu pai abriu, fechou, abriu de novo. Nenhuma palavra saiu. Vitória agarrou o braço dele, sua compostura perfeita finalmente se quebrando. Richard, diga alguma coisa. Negue. Mas não havia nada a negar. O e-mail era real. O testamento era real. Os documentos de tutela eram reais. Todas as mentiras que ele contou durante 12 anos estavam sendo desmascaradas diante de 300 testemunhas e vários jornalistas. Alguns convidados já se dirigiam para a saída, não querendo se associar ao escândalo. Outros permaneceram imóveis, incapazes de desviar o olhar do espetáculo. O representante da Meridia Medical encerrou a ligação e caminhou em direção ao palco. Sr. Hartwell, disse-lhe secamente, entraremos em contato. Nossa equipe jurídica analisará a situação antes de qualquer outra conversa. O acordo de 12 milhões de dólares foi por água abaixo. Caminhei até o palco. Minhas pernas estavam bambas, mas continuei andando, passando pelos seguranças paralisados, pelos meus irmãos em estado de choque, pelo meu pai, que parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 20 minutos. Harold Finn me ofereceu o microfone, e eu o peguei com as mãos que mal tremiam. 300 rostos me encaravam, investidores, sócios, jornalistas, pessoas que nunca tinham ouvido falar de mim até aquela noite. Meu nome é Sierra Holloway, eu disse, e minha voz saiu mais forte do que eu esperava. Sou neta de Thomas Hartwell e filha de Catherine Holloway, duas pessoas que ajudaram a construir esta empresa do zero. Fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem. Durante 12 anos, disseram-me que eu era um fardo, uma aberração, alguém que não pertencia àquele lugar. Fui apagada das fotografias de família. Fui excluída de feriados e celebrações. E, finalmente, há 3 meses, fui descartada como propriedade indesejada, sem o meu conhecimento, sem o meu consentimento, sem sequer a cortesia de um adeus. Meu pai não conseguia me olhar nos olhos. Mas eu não estou aqui esta noite para me vingar. Olhei para a multidão, para os celulares gravando, os jornalistas rabiscando, os rostos atônitos das pessoas que passaram anos acreditando nas mentiras cuidadosamente construídas pelo meu pai. Estou aqui pela verdade. E a verdade é esta: a Hartwell Industries nunca foi apenas a empresa do meu pai. Era o legado do meu avô. Era o trabalho da minha mãe. E agora é minha responsabilidade protegê-la. Devolvi o microfone para Finn. Não quero destruir esta empresa, disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Quero reconstruí-la com integridade, com transparência e com respeito por todos que ajudaram a criá-la. Por um longo momento, o salão de baile ficou em silêncio. Então, alguém perto do fundo começou a aplaudir. Outros se juntaram a eles. Não todos, mas o suficiente. O suficiente para fazer diferença. Meu pai permanecia imóvel como uma estátua esculpida em gelo. Os aplausos cessaram, substituídos pelo arrastar de convidados recolhendo seus pertences, pelo murmúrio de conversas que alimentariam as redes de fofoca de Boston por semanas. Mas Richard Hartwell parecia não ouvir nada disso. Ele me encarava com uma expressão que eu nunca vira antes, não raiva, não desprezo, mas algo mais próximo da incredulidade. Como se não conseguisse compreender que a filha que ele passará 12 anos apagando da sua vida acabará de desmantelar seu império em 15 minutos. Vitória chorava, não lágrimas elegantes e dignas, mas soluços feios e ofegantes de alguém cujo mundo acabará de desmoronar. Seu rímel escorria em rios escuros pelas suas bochechas, arruinando a maquiagem perfeita que ela levará horas para fazer. Isso não pode estar acontecendo. Ela agarrou o braço do meu pai, sacudindo-o. Richard, faça alguma coisa. Resolva isso. Ele não respondeu.
Brandon estava parado na beira do palco, sua bravata anterior completamente desaparecida. De repente, ele parecia jovem e perdido, como uma criança que acabará de perceber que os adultos não iriam salvá-lo. Pai. Sua voz falhou. É verdade? Você realmente escondeu o testamento? O silêncio prolongou-se por 5 segundos. 10. Meu pai ainda não respondeu, mas seu silêncio foi resposta suficiente. Meredith não se moveu do lugar onde estava quando entrei no salão de baile. Ela me observava agora com uma expressão que eu não conseguia decifrar, não ódio, não raiva, mas algo mais complexo, algo que talvez fossem os primeiros sinais de compreensão. Ao nosso redor, o salão de gala continuava a esvaziar. Os convidados que haviam chegado esperando champanhe e comemoração estavam saindo em meio a escândalos e especulações. O 25º aniversário da Hartwell Industries seria lembrado, mas não pelos motivos que meu pai havia planejado. Observei o representante da Meridia Medical desaparecer pelas portas principais sem olhar para trás. O acordo de 12 milhões de dólares havia desaparecido, assim como tudo que meu pai havia construído com tanto esforço. Encontramo-nos numa sala de conferências privada no segundo andar do hotel. O caos do salão de baile parecia distante ali, abafado, contido, como uma tempestade vista através de um vidro grosso. Eleanor sentou-se à minha frente, sua compostura finalmente mostrando sinais de exaustão. Harold Finn espalhou documentos sobre a mesa polida, seus movimentos metódicos e precisos. O testamento é irrefutável, disse ele. Apresentei o original ao Tribunal de Sucessões em janeiro de 2000. Os advogados de Richard podem contestá-lo, mas não vencerão. A autenticação é a prova de balas. E agora, o que acontece? Perguntei. Entraremos com um pedido de reconhecimento formal da herança no condado de Suffolk. Considerando as provas que apresentamos esta noite e o número de testemunhas, o tribunal provavelmente agilizará o processo. Estimo que a transferência das ações será finalizada em 30 a 60 dias. Eleanor inclinou-se para a frente. Richard quase certamente contestará. Ele tem os recursos para prolongar isso. Ele pode tentar. Finn fechou a pasta com um clique definitivo. Mas contestar um testamento autenticado com 3 verificações independentes e uma testemunha presente na assinatura? Ele estaria jogando dinheiro fora. Seus advogados dirão a mesma coisa. Pensei no meu pai parado, congelado naquele palco, na forma como seu rosto se desfez quando percebeu que não havia mais mentiras para contar. Não quero destruir a empresa, disse baixinho. Meu avô a construiu. Minha mãe ajudou a fazê-la crescer. Só quero que seja administrada honestamente. Era exatamente isso que Thomas queria. Os olhos de Finn suavizaram. Ele escreveu essa cláusula porque sabia que Richard tentaria tomar tudo. Ele queria que você tivesse o poder de impedi-lo. Eleanor estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Você não precisa resolver tudo esta noite, disse ela. A lei fará o seu trabalho. Agora, você só precisa descansar. Descansar? Não tinha certeza se me lembrava como. O apartamento de Eleanor não tinha nada a ver com a casa do meu pai. Era menor, para começar, um apartamento de 2 quartos em Back Bay, com paredes de tijolos aparentes e janelas com vista para o rio Charles. Mas era aconchegante de um jeito que a mansão Hartwell jamais fora. Livros cobriam todas as superfícies disponíveis. Plantas se amontoavam nos parapeitos das janelas. A cozinha tinha cheiro de comida de verdade. Este era o quarto da sua mãe, disse Eleanor, abrindo uma porta no final do corredor. Quando estávamos na faculdade, antes de ela se casar com Richard. Mantive-o praticamente igual. Sempre tive esperança. Ela não terminou a frase. Não precisava. O quarto era simples, uma cama de solteiro com uma colcha azul, uma escrivaninha de madeira, uma estante cheia de livros de bolso usados. Na parede, havia uma fotografia emoldurada de 2 jovens rindo em frente a uma árvore de Natal, abraçadas, minha mãe e Eleanor, antes de tudo dar errado. Você pode mudar o que quiser, disse Eleanor. Pinte as paredes. Compre móveis novos. Esta é a sua casa agora, e ficará aqui pelo tempo que você quiser. Minha casa. Sentei-me na beira da cama, passando os dedos pelo edredom.
Tinha um leve cheiro de lavanda, como se alguém o lavasse regularmente, embora ninguém dormisse ali há anos. Você não precisa ser forte agora, disse Eleanor suavemente. Você já foi forte o suficiente para uma vida inteira. Está tudo bem deixar ir. Só me dei conta de que estava chorando quando senti as lágrimas em minhas bochechas. Mas não eram as lágrimas que eu havia derramado naquela manhã, sozinha em uma cozinha fria com um bilhete cruel na geladeira. Estas eram diferentes. Estas eram as lágrimas de alguém que finalmente, depois de 16 anos, havia encontrado um lugar a que pertencia. Eleanor me abraçou enquanto eu soluçava, e ela não me soltou. Meu telefone vibrou às 23h30 daquela noite. Eu estava deitada na antiga cama da minha mãe, exausta, mas sem conseguir dormir, encarando as sombras no teto. Eleanor havia preparado chá de camomila e torradas para mim, ficou sentada comigo até minhas lágrimas secarem e, finalmente, se retirou para o seu quarto, prometendo que estaria ali perto se eu precisasse dela. O texto era de Meredith. Encarei o nome dela na tela por um longo momento antes de abri-la. Eu não sabia do testamento. Não sabia que o papai tinha te dado para adoção. Eu pensei que você simplesmente não queria fazer parte da família. Li as palavras 3 vezes, tentando encontrar a interpretação. Meredith nunca fazia nada sem um motivo. Toda gentileza vinha com uma condição. Apareceu outra mensagem: desculpe por ter te chamado de esquisito, ah? Eu estava errado, ah, ponto. 2 frases, 12 palavras. Nada que pudesse desfazer 12 anos de crueldade. Mas, mesmo assim, algo mudou dentro de mim. Não respondi. Ainda não. Precisava de tempo para entender o que sentia, o que queria, se o perdão era sequer possível. O pedido de desculpas de Meredith não apagou os bilhetes na geladeira, os insultos sussurrados, os anos em que fui tratada como uma intrusa indesejada na minha própria casa. Um pedido de desculpas foi um primeiro passo, mas primeiros passos não significam nada sem o segundo, o terceiro e o 100º passos que se seguiram. Notei que Brandon não havia enviado mensagem. Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento de que algo tivesse acontecido. Talvez isso fosse resposta suficiente. Coloquei meu celular na mesa de cabeceira e puxei o edredom da minha mãe até o queixo. Amanhã traria advogados, papelada e conversas difíceis. Esta noite, eu só precisava respirar. Pela primeira vez em 16 anos, consegui dormir sem chorar. O Boston Business Journal publicou a matéria às 6 horas da manhã. Eleanor já estava acordada quando entrei cambaleando na cozinha, seu laptop estava aberto sobre a mesa do café da manhã, e uma xícara de café esfriava ao lado dela. A manchete brilhava na tela: Gala da Hartwell Industries termina em caos, testamento oculto vem à tona, filha do CEO reivindica participação majoritária. Sentei-me e li. O artigo era completo. Citava Harold Finn extensivamente, fazia referência aos documentos do Tribunal de Sucessões e incluía um resumo condenatório do e-mail que eu havia encontrado no escritório do meu pai. Havia fotografias da Gala, o rosto pálido do meu pai, as bochechas de Vitória borradas de rímel, Brandon congelado no microfone em meio a uma confissão, e havia uma fotografia minha em pé naquele palco com o vestido azul marinho da minha mãe, parecendo mais confiante do que me sentia. As ações da Hartwell Industries caíram 8% nas negociações pré-mercado, disse Eleanor em voz baixa. O acordo com a Meridia Medical está oficialmente suspenso enquanto se aguarda uma revisão da governança corporativa. Percorri a seção de comentários do artigo. Centenas de respostas já havia, algumas de apoio, outras de ceticismo, algumas simplesmente ávidas por mais escândalo. O que acontece agora? Agora, vamos aguardar o desenrolar do processo legal. Eleanor fechou o laptop. O tribunal marcará uma audiência nas próximas 2 semanas. Os advogados de Richard apresentarão moções, farão barulho, tentarão atrasar o processo, mas as provas são esmagadoras. É só uma questão de tempo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido: Senhorita Holloway, aqui é Jennifer Walsh, do Boston Globe. Gostaríamos de entrevistá-la sobre os acontecimentos da noite passada. Por favor, ligue assim que possível. Mostrei a mensagem para Eleanor. Haverá mais dessas, disse ela. Você não precisa falar com ninguém com quem não queira, mas se decidir falar, faremos isso juntos.
Nos seus termos. Nos meus termos. Eu ainda estava me acostumando com a ideia de que eu tinha termos. O Tribunal de Sucessões do Condado de Suffolk emitiu sua decisão em 31 de janeiro de 2025. Sentei-me no tribunal ao lado de Eleanor, vestindo um vestido preto simples e a pulseira de prata da minha mãe. Harold Finn estava na mesa da acusação, com a pasta aberta e uma expressão calma. Do outro lado do corredor, meu pai estava sentado com sua equipe jurídica, 3 advogados internos caros que haviam passado 2 semanas apresentando petições, objeções e pedidos de adiamento. Nada disso havia funcionado. A juíza Patrícia Coleman leu a decisão em voz clara e pausada. O tribunal declara que o último testamento de Thomas Hartwell, datado de 15 de dezembro de 1999, é autêntico e juridicamente vinculativo. A requerente, Sierra Holloway, é confirmada como a única neta legítima mencionada na seção 7.3. A transferência de 51% das ações da Hartwell Industries para a requerente, com Eleanor Vance atuando como tutora legal e representante fiduciária até que a requerente atinja a maioridade, é, por meio deste, ordenada. Ouvi Eleanor expirar ao meu lado. Além disso, prosseguiu o juiz, o tribunal observa com preocupação as provas apresentadas relativamente ao ocultamento deste testamento e as circunstâncias que envolvem a destituição do poder familiar. Estas questões poderão justificar uma investigação mais aprofundada por parte das autoridades competentes. O advogado principal do meu pai solicitou um recesso. O juiz negou o pedido. Senhor Hartwell, disse o juiz Coleman, olhando diretamente para meu pai pela primeira vez. O senhor está destituído do cargo de CEO da Hartwell Industries, com efeito imediato. Enquanto aguardamos a resolução da transferência de propriedade e quaisquer investigações subsequentes, o Conselho de Administração nomeará uma liderança interina. Richard Hartwell permaneceu imóvel em sua cadeira. Ele não olhou para mim. Ele não olhou para ninguém. Quando saímos do tribunal 1 hora depois, repórteres estavam esperando nos degraus. Eleanor me protegeu com o corpo enquanto avançávamos até o carro que nos aguardava. As manchetes daquela noite foram brutais, mas também verdadeiras. Meu pai ligou 2 dias depois da decisão do tribunal. Eu estava sentada na sala de estar da Eleanor, fazendo a lição de casa que tinha perdido durante o caos das últimas 2 semanas. Meu telefone tocou e o nome dele apareceu na tela, a primeira vez que ele tentava entrar em contato comigo diretamente desde o baile de gala. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Sierra. Sua voz soava diferente, mais fraca. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo. Você tem razão. Eu não. Cometi erros. Ele fez uma pausa, e eu ouvi respirar fundo. Errei ao esconder o testamento. Errei ao assinar aqueles papéis sem te contar. Errei em muitas coisas. Eu esperei. Mas você continua sendo minha filha, ele prosseguiu. Laços de sangue não mudam só por causa de documentos legais. Quero acertar as coisas. Quero que tenhamos um relacionamento. Por um instante, quase acreditei nele. Então me lembrei do bilhete na geladeira. Das fotografias sem mim. Dos 12 anos em que fui invisível na minha própria casa. Você não está ligando porque se arrepende do que fez, eu disse baixinho. Você está ligando porque perdeu tudo. Se aquele testamento nunca tivesse aparecido, você ainda estaria fingindo que eu não existo. Isso não é justo. Justo? Quase ri. Quer falar de justiça? Você abriu mão dos seus direitos sobre mim há 3 meses. Planejava me expulsar da família assim que a festa acabasse. Nem se lembrou do meu aniversário. Silêncio do outro lado da linha. Para consertar as coisas, você não teria escondido o testamento desde o início, continuei. Para consertar as coisas, você teria me tratado como sua filha, em vez de um fardo. Você não pode reescrever a história só porque finalmente enfrentou as consequências. Encerrei a chamada. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme. Aquilo me pareceu um progresso. Se você já precisou impor limites a familiares que só entravam em contato quando precisavam de algo, comente a limites abaixo. Quero ouvir sua história. E se quiser ver mais histórias sobre justiça e limites saudáveis, inscreva-se e ative as notificações. O final dessa história é algo em que penso todos os dias.
Meredith pediu para nos encontrarmos pessoalmente um mês depois do baile de gala. Escolhi uma cafeteria em Cambridge, território neutro, espaço público, saída fácil caso algo desse errado. Eleanor se ofereceu para vir comigo, mas eu queria fazer isso sozinha. Eu precisava ver quem Meredith realmente era quando não havia plateia para me apresentar. Ela já estava lá quando cheguei, sentada em uma mesa de canto com as mãos em volta de uma xícara que não havia tocado. Ela parecia diferente sem as roupas de grife e a maquiagem perfeita, de alguma forma, mais jovem, mais humana. Obrigada por ter vindo, disse ela quando me sentei. Quase não fiz isso. Eu sei. Ela olhou fixamente para o café. Estou pensando no que dizer há semanas. Eu tinha um discurso inteiro preparado, mas agora que você está aqui, tudo parece estúpido. Tente mesmo assim. Ela respirou fundo. Eu não sabia do testamento. Juro que não. Mamãe e papai esconderam isso de nós, de mim e do Brandon. Eles disseram que você era difícil, que não queria fazer parte da família, que nos afastou. E vocês acreditaram neles. Eu tinha 7 anos quando sua mãe morreu. Acreditei em tudo que me disseram. Sua voz embargou. Mas isso não é desculpa. Eu fui cruel com você. Eu te xinguei. Tornei sua vida um inferno porque era mais fácil do que fazer perguntas. Observei seu rosto, procurando o ângulo, a manipulação, a intenção oculta. Tudo o que vi foi culpa. Não estou pedindo perdão, disse Meredith. Não o mereço. Só queria que você soubesse que agora eu entendo. O que eles fizeram. O que eu os ajudei a fazer. Ela finalmente olhou nos meus olhos. Quero ser melhor. Não sei como, mas quero tentar. Palavras são fáceis, eu disse. Ações são mais difíceis. Eu sei. Então, me mostre. Com o tempo, consistentemente e talvez possamos construir algo novo. Não foi perdão, mas foi uma porta que ficou entreaberta. 3 meses após o evento de gala, a Hartwell Industries divulgou seu relatório de resultados do primeiro trimestre. Eu estava sentado na sala de conferências como observador, com 16 anos, ainda no ensino médio, mas legalmente autorizado a estar lá como acionista majoritário. Eleanor sentou-se ao meu lado, anotando, fazendo perguntas, realizando o trabalho de administrar uma empresa enquanto eu aprendia. Os números foram melhores do que qualquer um esperava. A receita caiu 4% em relação ao trimestre anterior, informou o diretor financeiro interino, mas isso se deve principalmente ao atraso no contrato com a Meridian Medical. Renegociamos com sucesso o acordo por $9 milhões, e a assinatura está prevista para a próxima semana. A auditoria interna descobriu $1,8 milhão em fundos mal alocados durante a gestão do meu pai. A investigação estava em andamento, mas as conclusões preliminares sugeriam que o dinheiro havia sido desviado para contas pessoais, disfarçado de honorários de consultoria. Meu pai estava enfrentando um processo civil movido pelo conselho administrativo da empresa. Acusações criminais eram possíveis, mas ainda não haviam sido formalizadas. Após a reunião, Eleanor me explicou as demonstrações financeiras linha por linha. Eu estava fazendo um curso online de fundamentos de negócios, tentando entender o império que havia herdado. Era muita informação, mas Eleanor foi paciente. Você não precisa se tornar CEO amanhã, ela me lembrou. Nem nunca, se não quiser. Você só precisa entender o suficiente para tomar boas decisões sobre quem vai administrar as coisas em seu nome. E depois que eu fizer 18 anos? Então você terá controle total. Mas até lá você já terá 2 anos de experiência observando como a empresa opera. Você estará pronto. Olhei para o logotipo da Hartwell Industries na parede da sala de conferências, o mesmo logotipo que eu via nos cartões de visita do meu pai desde sempre. Agora, significava algo diferente. Significava responsabilidade, legado, a chance de construir algo honesto sobre os alicerces que meu avô havia lançado. Significava que eu finalmente tinha um futuro pelo qual valia a pena lutar. Acordei no dia 16 de janeiro de 2026 com o cheiro de pãezinhos de canela assando. Por um instante, esqueci onde estava. A luz da manhã filtrava-se por cortinas desconhecidas, e eu fiquei ali deitada, piscando para o teto, com o coração acelerado pelo velho e familiar pavor. Aniversário.
Mais um ano sendo esquecido. Mais um bilhete na geladeira. Então me lembrei, eu não estava mais na casa do meu pai. Caminhei silenciosamente pelo corredor até a cozinha de Eleanor, onde ela estava em pé junto ao fogão, com um avental coberto de farinha, cantarolando algo suave e sem melodia. A mesa estava posta para 2 pratos de verdade, guardanapos de pano, um pequeno vaso com flores de inverno. Feliz aniversário, meu amor. Ela se virou e sorriu. E não havia nada de complicado nisso, nenhuma intenção, nenhuma condição, apenas amor. Sobre a mesa havia um bolo com 17 velas e uma caixa embrulhada que eu não tinha notado antes. Abra, disse Eleanor. Dentro estava a pulseira de prata da minha mãe, aquela que eu mantive escondida na minha caixa de recordações durante anos, mas ela tinha sido limpa e polida, e um novo pingente havia sido adicionado, um pequeno coração de prata gravado com a data do meu aniversário de 16 anos. O dia em que tudo mudou, disse Eleanor suavemente. O dia em que você deixou de ser invisível. Coloquei a pulseira no pulso, sentindo o metal frio em contato com a minha pele. Pela janela, eu podia ver Boston coberta por um manto de neve fresca, a cidade brilhando sob a luz do sol de inverno. Um ano atrás, eu chorei sozinha em uma cozinha escura, lendo um bilhete que me chamava de aberração. Hoje, sentei-me em frente a alguém que passou 5 anos lutando para me encontrar, que me deu um lar, um futuro e o simples presente de ser vista. Apaguei as velas. Não precisei fazer um pedido. Tudo o que eu sempre quis já estava aqui. Se você está assistindo a isso e se sente como eu me senti há um ano, invisível, indesejado, como um fardo na sua própria casa, preciso que você saiba de uma coisa. Você não é o problema. Eles são. Passei 16 anos tentando conquistar o amor do meu pai. Me moldei a formas que achava que o agradariam. Fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Aceitei a crueldade porque acreditava que a merecia. Mas eis o que aprendi: algumas pessoas nunca te amarão da maneira que você precisa ser amado, não porque você seja incapaz de ser amado, mas porque elas são incapazes de amar alguém além de si mesmas. E por mais que se esforce, por mais que se seja bom o suficiente, isso jamais mudará. Estabelecer limites não é egoísmo. É uma questão de sobrevivência. Afastar-se de pessoas que te magoam não é desistir. É escolher a si mesmo. E às vezes a família em que você nasce não é a família que você está destinado a manter. Eu não odeio meu pai. Odiá-lo significaria que ele ainda tem poder sobre mim, e eu não vou mais lhe dar isso. Sinto algo mais próximo de pena agora, por um homem tão consumido pela ganância que descartou a própria filha em vez de compartilhar o que nunca lhe pertenceu de verdade. Minha relação com Meredith é complicada. Estamos construindo algo aos poucos, com cuidado, com limites claros e expectativas realistas. Brandon ainda não entrou em contato. Talvez nunca entre. Já me conformei com isso. Eleanor agora é minha família, não por laços de sangue ou documentos legais, mas porque ela me escolheu. Ela lutou por mim. Ela apareceu quando ninguém mais aparecia. E é isso que realmente significa família. Obrigada por ouvir minha história. Se ela te ajudou de alguma forma, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. E lembre-se, você merece ser amado, não porque você é perfeito, mas porque você existe. Isso basta. Sempre bastal. Obrigada por assistir até o final. Se esta história te emocionou, curta e inscreva-se para apoiar o canal. Comente abaixo, você já precisou impor limites à sua família? Quero saber a sua experiência. E não se esqueça de conferir a descrição para mais histórias como esta, histórias sobre justiça, coragem e sobre encontrar o seu verdadeiro lugar no mundo.